Olá, tudo bem? Depois desse momento, hora que tivemos pela manhã, um momento tão bacana, tão edificante, né? Agora nós vamos estudar um pouquinho mais dos gases, vamos estudar a equação de estado de um gás ideal. Pois é, vamos lá? Aproveitando aqui nosso momento juntos, como anda aí nossas emoções, como anda aí o sentimento em relação a tudo? Tá tudo bem? Tá sabendo aí lidar com as sensações que o nosso dia a dia, a nossa vida nos oferece? Tem algo que esteja incomodando? Você sabe, às vezes a gente tem algumas situações, algumas sensações que a gente consegue identificar com uma certa facilidade o que está trazendo aquela sensação. E a gente, além de conseguir identificar, a gente consegue trabalhar para que aquela sensação deixe de existir e aquilo se transforme numa sensação bacana, sensação de alívio, de tranquilidade, independente do que esteja acontecendo. Às vezes, a gente consegue identificar as coisas que estão gerando uma certa angústia no nosso dia a dia, mas a gente não consegue trabalhar com isso, não consegue transformar isso numa situação mais agradável para a gente. Esse momento é um momento que a gente pode buscar ajuda. Existem profissionais para isso. É muito bacana a gente poder contar o avanço, a melhoria na qualidade de vida é sensacional. E ainda tem a possibilidade da gente identificar que tem algo que não está bacana, mas não conseguir nem identificar o que está gerando aquilo. Sabe quando você acorda num dia que não está tudo bem, aí acorda no outro dia não está tudo bem, acorda não está tudo bem, mas você não consegue identificar? Porque você olha em volta e está tudo bem, aparentemente. Pois você não consegue nem identificar o que não está tudo bem, que dirá identificar ações que possam promover a melhoria desse estado, né? Então, esse estado também é conveniente, é bacana que seja, que entre nessa história um profissional que possa ajudar essa pessoa, tá? Então é bacana, pense nisso. A qualidade da nossa vida depende muito disso. Às vezes a gente se preocupa, a gente se põe muito peso em coisas que acabam até não trazendo tanto a questão da felicidade. Trazem confortos, trazem segurança, tranquilidade, mas não trazem aquela felicidade que a gente está precisando, né? Aquele sorriso franco, honesto e gostoso no rosto, né? E às vezes um trabalho aí bacana resgata essa sensação gostosa de viver, tá? Então recomendo. Então vamos para o nosso estudo de química, né? Vamos estudar os gases. E como eu disse no começo, nós vamos estudar a equação de um gás, a equação de estado de um gás ideal. Lembra? Tem o gás real, que é aquele que nós reconhecemos que as partículas sofrem influência e geram influência umas nas outras, e os gases ideais são aqueles que a gente imagina que as partículas não estão gerando e sofrendo influência das outras, tá? Isso faz o estudo dos gases serem muito mais fáceis do que o estudo dos líquidos e dos sólidos, tá? Do ponto de vista submicroscópico. Bom, então, sem mais delongas, qual é esta equação, a equação de estado de um gás ideal, que a gente chama normalmente de equação de estado? E um detalhe, essa equação é, de forma equivocada, muitas vezes chamada de equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron é outra, tá?
mas tem uma razão aí histórica de terem feito essa confusão. Mas essa é uma equação de estado. Então, qual é a equação de estado? É a PV igual a nRT. Pois é, pressão vezes o volume de um gás é igual a N, o número de mols desse gás, vezes R, que é a constante, vou falar daqui a pouco de cada um, vezes a temperatura termodinâmica, a temperatura absoluta desse gás. Vamos entender cada uma dessas variáveis, quais são as unidades. A pressão, vocês já conhecem, né? A pressão ela é utilizada, nesse caso, muitas vezes em atmosferas e muitas vezes em milímetros de mercúrio. Tem outras possibilidades também, em bar, em pascal, mas a grande parte das vezes é em atmosfera ou milímetro de mercúrio. O volume ele é utilizado para esta equação, o volume é utilizado em litros. Então, muito atento nesse momento, gente, porque às vezes alguma situação é apresentada onde o volume está em mililitros. Depois eu tenho uma forma de você não precisa decorar nada disso, tá? Eu estou falando, mas depois eu passo para você um jeitinho bem bacana de você. Era litro, era mililitro, era metro cúbico, né? Volume pode ser metro cúbico também. Em que situação? Então já eu passo um jeitinho bacana, uma estratégia. Bom, pressão, volume, aí vem o número de mols, o N, esse que a gente andou calculando, né? Número de mols, que pode ser calculado pela massa da amostra do gás em gramas, pela sua massa molecular, em gramas por mol ou em U, né? A unidade do N é mol. Além do N, que é o número de mols, tem o R. O R é chamado de constante universal dos gases. Eu vou falar do R já já. Esse talvez seja o mais delicado da aula de hoje. E o T, nRT. O T é a temperatura que obrigatoriamente tem que estar em Kelvin. Não pode estar em graus Celsius. Tem que estar em Kelvin, sempre. Não existe nenhuma exceção que você vai colocar nessa fórmula ou em qualquer fórmula dos gases a temperatura em graus Celsius. Nenhuma. Tá? Todas as vezes que você colocar a temperatura numa equação que relacione alguma coisa de moléculas que estejam no estado gasoso, você vai usar a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin, tá bom? Bom, então vamos entender esse R. Esse R, gente, ele tem alguns valores diferentes. Um deles é o R 0,082. Esse número ele é calculado a partir da pressão em atmosferas, do volume em litros, o número de mols em mol e a temperatura em Kelvin. Então, basicamente, o que muda desse para o próximo que eu vou falar é a pressão. A pressão nesse está em atmosferas. Agora, se você, ao invés de colocar a pressão do cálculo do R em atmosferas, você estiver usando milímetros de mercúrio, que é uma outra forma de você calcular o R, de você usar o R, de você medir a pressão de um gás, milímetros de mercúrio, então o R que você vai precisar usar é de 62,3. Então a unidade do R é milímetros de mercúrio vezes litros sobre mol vezes Kelvin, tá? Então as duas grandes possibilidades, assim, a maioria que vocês encontram para este nível de escolaridade é em atmosferas. Se você tiver numa situação problema onde a pressão estiver na atmosfera, que R você usa? 0,082.
se você tiver uma situação, problema, onde a pressão estiver em milímetros de mercúrio, que R você usa? O 62,3. Bom, ainda existe a possibilidade da pressão estar em Pascal. Caso esteja em Pascal, o valor do R vai ser 8,31. E 8,31, a unidade do R vai ficar Pascal. O volume deverá estar em metros cúbicos. Percebe que já muda bastante coisa, né? E aí o R, a unidade vai ser Pascal vezes metro cúbico sobre mol vezes Kelvin. Eu falei que eu ia apresentar uma situação, uma malandragem, né? Tá bom, então vamos voltar lá para o 0,082, que é um dos que a gente usa bastante essa constante, né? Essa constante universal dos gases. Vamos imaginar que você está fazendo aí uma situação, problema sobre gases, e você fala assim, nossa, o que o Barreto falou mesmo do volume? O volume é em metros cúbicos ou é em litros? Como que é mesmo? Olha para a unidade do R. O R, ele vai te dizer quais são as unidades que você vai usar de toda essa fórmula. PV igual a nRT. Se você pegar e isolar o R, fica PV sobre NT. Olha só a unidade do R. A unidade do R é ATM, é a pressão, vezes litro, é o volume, sobre mol, vezes temperatura, que é Kelvin. Então, a unidade dessa constante vai te dizer se essa pressão está em atmosferas ou em milímetros de mercúrio. Tá? Para que a gente usa essa equação? Essa equação, ela tem quantas variáveis? PV, eu vou falar de todas as letras, PV, nRT, são 5 letras, vamos chamar assim. Das 5 letras, o R é uma constante. Constante, por favor, não é variável, é constante. Então, o R a gente tira, ficam 4 variáveis. Muito bem, eu tenho uma amostra, uma certa quantidade de gases, de moléculas de gases. E eu consigo relacionar, então, a quantidade de mols que eu tenho com a pressão, com o volume e com a temperatura. Quando eu preciso fazer essa relação, não está ocorrendo uma transformação. Eu tenho um cilindro e esse cilindro tem uma quantidade de gás num certo volume, numa certa temperatura, e eu consigo relacionar PVT e o número de mols. É para isso que a gente usa. Se eu tirar uma certa quantidade de moléculas, por exemplo, eu tenho lá uma válvula, eu abro o desodorante, eu tiro uma quantidade de moléculas lá de dentro, mesmo assim eu continuo conseguindo relacionar todas essas variáveis. Obviamente que elas vão reacomodar em novos valores, mas todas relacionadas entre si, tá? Vamos fazer algumas atividades sobre isso. Bom, um outro conceito que eu quero apresentar para vocês é o volume molar. O que é volume molar? Volume molar é volume de 1 mol. Volume de 1 mol de qualquer substância, né? Então, se eu pegar o volume molar da água, eu vou pegar o volume de 1 mol da água. Se eu pegar, por exemplo, se eu pegar o volume molar da água na temperatura ambiente, 1 mol de água são 18 gramas. 18 gramas são praticamente 18 ml. O volume da água na temperatura ambiente é de 18 ml. Simples, mas nós estamos tratando de gases. E aí que entra uma outra coisa muito interessante. A gente precisa pensar quais são as condições desses gases. E aí eu vou te apresentar 3 condições. Uma delas é a mais importante, tá? A primeira condição é a CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. Condições normais, esse normais não é de normais, de comum, é normal quando faz muito calor chove, é normal quando está muito vento as folhas das árvores caírem, não é esse normal, é de norma. Tá? Condições normais de temperatura e pressão tem como norma
que vai ser analisada aquela amostra a uma temperatura de 273 Kelvin, 0 graus Celsius, né? 273 Kelvin e uma atmosfera. Então, por que isso? Porque muitas vezes você precisa analisar substâncias diferentes. Vamos analisar dois gases. Quando você vai analisar dois gases, você fala assim, esse aqui tem mais volume do que esse? Espera aí, em que condições? Então a gente precisa padronizar, normalizar condições. E aí que vem essa história da CNTP, condições normais, temperatura e pressão. Eu posso comparar essas duas situações. E aí é muito interessante que eu já apresento para vocês uma coisa sensacional. O volume de 1 mol, ou seja, o volume molar de qualquer gás na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP, é de 22,4 litros. Pois é, qualquer gás que esteja nas CNTP, condições normais de temperatura e pressão, apresenta esse volume. Qualquer gás do mundo que você tiver essas condições, ele vai ter esse volume. É muito, muito interessante, né? Bom, nós temos mais duas condições que eu vou apresentar para vocês. A próxima condição são as condições ambientes. Essas condições ambientes, elas são diferentes das condições normais. Por quê? Porque, por razões óbvias, nós não estamos, por exemplo, a uma temperatura de 273 Kelvin. Nós não estamos a 0 graus Celsius, não é? Qual é a nossa temperatura ambiente? Agora, nesse momento que eu estou gravando a aula, a temperatura ambiente é de aproximadamente 28 graus Celsius. Um dia agradável, etc. Olha só, e se eu quiser fazer a comparação de duas amostras de gases, eu vou ter essa amostra em condições ambientes. Pois é, então é possível que vocês se deparem com situações que o exercício fala em condições ambientes, e aí a química, a IUPAC, a União Internacional de Química Pura e Aplicada, traz uma normalização também das condições ambientes. Pois é, quando você tem gases, duas amostras, cada amostra com 1 mol de qualquer gás, hidrogênio com metano, com gás carbônico, qualquer amostra que você tiver, desde que você tenha 1 mol de um gás e 1 mol de outro gás, os dois nas mesmas condições ambientes de temperatura e pressão, e aí as condições ambientes de temperatura e pressão são de 1 atmosfera e 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, nesse caso o volume, ao invés de ser 22,4 litros, como anteriormente, vai ser de 24,4 litros. Tá? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso bate-papo. A gente está caminhando para o fim do estudo dos gases. Existem mais algumas coisinhas que são necessárias ainda para a química. Não que os gases tenham se extinguido na possibilidade de estudo, porque tem muita coisa, daria para a gente ficar uns 4, 5, 6 anos estudando gases, só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Essa aula foi gravada com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Até a próxima!